A Bíblia conta da história de um homem chamado Sansão. Este homem foi levantado por Deus para libertar o povo das mãos dos filisteus, porque aquele povo sempre vivia sendo oprimido pelos filisteus. Porém, Israel era um povo que Deus havia escolhido. Então, quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava para eles um libertador. Depois, o povo novamente voltava à idolatria e passava um período e eles retornavam ao Senhor e o Senhor mandava outro libertador. E desta vez, o Senhor havia levantado um homem chamado Sansão. Este homem foi um nazireu de Deus. Ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele. Ele não podia comer coisas contaminadas, não podia beber vinho, nem cortar o cabelo. Tinha umas regras que a mãe dele deveria seguir desde que ele estava sendo gerado no ventre. E quando ele foi crescendo, ele deveria ter andado corretamente diante do Senhor. Mas ali ele já começou a se atrair pelo pecado, a se contaminar com as coisas que ele não deveria se contaminar. Sansão, ele foi seduzido por uma mulher do povo dos seus inimigos, uma mulher que ele nem deveria ter chegado perto. Por quê? Porque Deus abominava o povo idólatra, e era o povo justamente que estava escravizando o povo de Deus. Então ele se envolveu com aquela mulher e ali foi a sua ruína, porque ela sempre tentava descobrir qual era o segredo da força de Sansão, porque Deus derramou sobre ele uma força que todos os outros homens não possuíam. E ele, apenas com a queixada de jumento, conseguia derrubar vários homens. Então, Dalila, ela sempre ficava lá perguntando qual é o segredo da tua força. E ele mentia e fez isso por várias vezes, até que um dia ela chegou e começou a coagir Sansão, dizer: você não me ama porque você não fala a verdade. E Sansão, na sua inocência e também na sua cegueira espiritual, que já não estava percebendo o perigo, então ele assim contou o segredo dele. Ela foi e falou para o povo dela, que era o inimigo de Sansão, e eles foram e cortaram todo o cabelo dele. E assim, quando eles chegaram até Sansão, amarraram Sansão, Sansão já não tinha mais a sua força. Então eles levaram Sansão, cegaram os seus olhos, penduraram ele perto de duas colunas daquela cidade, a coluna principal, que era a entrada daquela cidade. Porém, ali Sansão se lembrou do Senhor, fez uma oração pedindo a Deus que restituísse a sua força pela última vez. Então o Senhor assim concedeu o desejo de Sansão. E a Bíblia vai dizer que ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Porque quando o Senhor deu a força a ele de novo, ele derrubou toda aquela coluna da entrada daquela cidade e matou todos aqueles seus inimigos que estavam ali. E também ele morreu junto com eles. O fim de Sansão foi um fim trágico, porque ele tinha tudo para ser um vencedor. Ele tinha força descomunal, capaz de derrubar de uma só vez vários homens. Ele tinha tudo para ser um grande líder e libertador, mas ele se deixou levar pelos pratos do pecado. Ele se deixou se embaraçar pelas coisas dessa vida. E muitas vezes assim agimos nós. Tínhamos tudo para vencer, tínhamos tudo para dar certo, mas nos deixamos levar pelas coisas que só querem nos levar para o buraco. Nos deixamos levar pelas coisas passageiras que só quer a nossa destruição. E se a gente agisse diferente de Sansão, talvez o nosso final também fosse diferente. Mas se a gente vê o erro, vê o pecado, vê as coisas que vai levar para o abismo, e a gente, em vez de fugir, a gente vai agarrar, então qual fim também nós iremos ter?
Mas se a gente foge das coisas dessa vida, se a gente tem uma atitude diferente da de Sansão, então a nossa história também vai ser diferente. O final vai ser diferente. Vai ser um final de vencedor. Vai ser um final de conquista, e não de morte, e não de suicídio, e não de derrota. Então, para que você possa não cair na cilada, é necessário você estar atento. É necessário você pedir a Deus para abrir sua visão espiritual, porque o inimigo ele vem para nos cegar. E quando ele cega o ser humano fica tão cego que não consegue mais enxergar a verdade do que pode lhe matar, do que pode lhe destruir. Então nesta hora comece a clamar ao Senhor. Diga: Senhor, abre a minha visão espiritual, porque o diabo me cegou e eu não consigo ver mais o abismo. Eu não consigo ver aquilo que está vindo para me destruir. Então faça isso nessa hora. Chame pelo Senhor, porque Ele irá abrir a tua visão e você irá ter um final de vitória.